Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridos e querides. O que tá pegando era o previsível. O voto do Fux, o ministro Cabeleira. Será que o cabelo dele é de peruca? Será que não é? Essa é a grande questão antes do voto de ontem. A questão era quanto cabelo, essa juba de leão que tem o ministro, né? O que faltou para o Alexandre de Moraes, o que faltou ali para o Flávio Dino, o que faltou para outros ministros, sobra em Fux. Sobra também outras coisas. Afinal de contas, vocês devem se lembrar que lá na Vaza Jato apareceu uma mensagem, uma troca de mensagens de Moro e Dallagnol. E o Dallagnol fala assim: olha, estou preocupado com o Fux. Deixa eu até olhar aqui exatamente. Dallagnol relatou que conversou com o Fux sobre a Operação Lava Jato e que ele, né, que estaria um pouco preocupado. Aí o Moro respondeu: in Fux we trust. Ou seja, numa tradução renatestica, no Fux a gente confia. Nós confiamos. E aí o Bolsonaro está usando o quem hoje para colocar sua narrativa em pé e organizar a sua defesa nas redes? Nele, o Fux. Põe o vídeo, Guilherme. Sobre o direito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. E a colaboração premiada do coronel Mauro Cid? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online, ela publicou diálogos feitos com o colaborador e eu peço Vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Ou seja, Fux pode ser um voto divergente e os bolsonaristas estão contando com isso. Esperam que, pelo menos, garantir um 4-1, porque Alexandre de Moraes já deixou claro sua posição. É o relator do processo, é que está fazendo a investigação. Dino, depois do voto de ontem, não tem mais recuo. Uma demonstração do que é uma tentativa de golpe de Estado. Dino estava lá à frente do Ministério da Justiça. Carmen Lúcia fez um voto brilhante, onde ela dizia, inclusive, da cobrança do governador do Distrito Federal
né, que na hora disse que estava dormindo, não podia atender, com Brasília pegando fogo. E o Anderson Adalto, que tinha viajado para os States para deixar o barco correr solto em Brasília e a polícia não fazer nada, por isso que entrou o Ricardo Capelli como interventor. E o nosso advogado do Lula, o Zanin, também só resumiu, está aqui. Então, 4 votos contra Bolsonaro estão garantidos, mas o Fux deve fazer ali uma... Não é? O Fux em alemão significa raposa, deve dar uma de raposa no galinheiro e tentar pegar e criar um espaço de defesa. Já disse que no caso da Débora, ele vai diminuir a pena. Está indo nesse sentido e é uma perspectiva de que o lavajatismo ainda não morreu no Brasil e não pretende deixar o Bolsonaro na Sibéria. Não pretende deixar o Bolsonaro sozinho. Fux percebeu que tem um espaço aí que ele pode transitar para se tornar alguém mais importante do que fosse só mais um voto no 5-0 contra o Bolsonaro. É péssimo que isso aconteça, mas a previsão deste blogueiro hoje é essa, de um realinhamento de Fux com o bolsonarismo, que já está se dando nas redes com a mensagem em Fux. We trust. Que fim, hein, Fux? Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.